Fala investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal NetInvest e neste vídeo iremos falar sobre alternativas de remuneração aos acionistas, porque este tema de tributação de dividendos está em pauta atualmente. Então, quais são as alternativas para as empresas que usualmente pagam dividendos podem recorrer para remunerar bem os seus acionistas? Antes de começar esse vídeo, se você for novo aqui no canal e quiser acompanhar minha trajetória pessoal de investimentos, além dos demais conteúdos diários aqui no canal, já peço a sua inscrição. E vamos lá, tributação de dividendos e agora, como os acionistas receberão outros tipos de remuneração. E tudo se deu a uma notícia recente onde o Ministério da Economia realizou uma proposta para taxar os dividendos. E a proposta é a seguinte: prevê inicialmente a eliminação do JCP e a taxação dos dividendos em 15%. Até então, nada foi aprovado. Atualmente não há taxação de dividendos e a proposta inicial é de taxar 15% no início e depois aumentar para 20%. Em contrapartida, eles estão querendo propor a redução ao longo de 2 anos da alíquota base de imposto de renda para pessoa jurídica, caindo de 15% para 12,5% e depois para os 10%. Então, em particular, isso pode balancear. As empresas irão pagar menos impostos, consequentemente se tornarão mais lucrativas e sobrará para o bolso do acionista. Mas a depender das contas, pode acarretar ficando no 0 a 0. Mas em geral não tem motivos para se desesperar. Nada foi aprovado, isso já está em pauta há vários anos e retomou agora novamente. Então, em particular, eu continuo firme aportando em boas empresas lucrativas, com histórico de resultados consistentes e que pagam bons dividendos. Certamente essas empresas continuarão performando bem no médio e no longo prazo. Então, quais são as alternativas de remuneração ao acionista? Atualmente, os mais conhecidos são dividendos e juros sobre capital próprio. Então, com a extinção do JCP, só restarão os dividendos tributados. Dessa forma, o fluxo de renda dos acionistas pode cair. Então, quais seriam as alternativas de remuneração? Temos algumas não tão comentadas. A primeira delas é sobre recompra de ações. Então, um exemplo prático aqui: se a empresa tem 100 ações no total em circulação e digamos que você, acionista, possui 10% das ações, ou seja, aqui no caso 10 ações. Então, se a empresa anuncia um programa de recompra de ações em, digamos, 5% das ações e cancela em tesouraria, ao todo restarão 95 ações. 100 ações, comprou 5 ações e cancelou. Então, agora temos 95 ações. Dessa forma, a sua participação inicial de 10 ações, que representa 10% do capital social da companhia, aumentará para 10,52% do capital social da empresa, que é justamente pegar 10 ações dividido por 95. Então, a participação do investidor aumentará na empresa sem ele necessariamente ter tirado nada do seu bolso. E sim, a empresa tirou do bolso, do caixa da companhia, que também faz parte do dinheiro do acionista. Então, é esperado que quando essas recompras de ações ocorram, as cotações também tendem a aumentar. Consequentemente, sua participação na empresa aumenta e também há essa valorização de capital via apreciação das ações. Então, usualmente, quando ocorrem as recompras de ações, normalmente esse artifício é utilizado pelas empresas quando elas enxergam que as suas ações estão subvalorizadas. Ou também, principalmente nos Estados Unidos, em países onde a tributação sobre o ganho de capital é mais favorável do que a tributação sobre os dividendos. Então, no futuro, se a tributação for para 20% nos dividendos e a tributação sobre ganho de capital é de 15%. Então, fica mais favorável a tributação sobre ganho de capital ao invés da tributação nos dividendos. Então, no quesito recompra de ações, também pode ser um artifício muito frequente utilizado pelas companhias do futuro. Porém, há suas limitações, porque empresas do novo mercado precisam ter um free float de pelo menos 25%. Então, haverá certas limitações também no futuro. Então, as empresas não conseguirão comprar a rodo diversos programas de recompras. Segunda forma de remunerar seus acionistas: bonificação em ações.
a empresa pode incorporar seus lucros no capital social e emitir novas ações. Consequentemente, as empresas distribuem para os seus acionistas em uma determinada proporção. 5% de bonificação, 10%, 20%, seja lá quanto for. Aqui eu considerei o caso do Banco Bradesco, porque é uma empresa que frequentemente anuncia bonificações, basicamente que de forma anual. Desde 2015, o Banco Bradesco bonificou em todos os anos, sem falhar um ano sequer. 2015 bonificou 10%, depois de 2016 até 2018, 10% em cada ano, 2019 mais 20% e recentemente 2020 e 2021, 10% em cada um desses anos. Então, vários anos, e antes mesmo do que isso, ainda bonificava ações para os seus acionistas. Um exemplo prático disso, quem tinha 1.000 ações do Banco Bradesco, seja ON ou PN, em 2015, ao todo ganhou 1.320 ações. Quem permaneceu com as ações, 1.000 ações e não reinvestiu nenhum dividendo. Então, o investidor hoje tem aproximadamente 2.320 ações. Além do mais, não foi considerado aqui o reinvestimento dos dividendos e nem aportes externos com dinheiro oriundo do trabalho. Imagine agora o investidor que reinvestiu todos os dividendos e mesmo assim, ainda digamos, fez aportes mensais de R$1.000, R$2.000 a mês, sempre comprando mais ações. Imagina a bola de neve no médio e no longo prazo, comprando bons ativos desse tipo. Além do mais, outra forma de remuneração aos acionistas é o direito de subscrição, que usualmente é utilizado pelas empresas quando elas precisam de recursos. Então, elas podem optar via aumento de capital. Recentemente, quem fez isso foi a resseguradora IRB. Também é frequente isso em fundos imobiliários. Então, o direito de subscrição dá ao acionista a prioridade na aquisição de novas ações emitidas pela empresa. Normalmente, essas subscrições ocorrem em preços interessantes em relação às cotações atuais. E aqui eu tenho um exemplo prático do que aconteceu em 2019 e também recentemente com a IRB, mas a IRB acabou caindo, então quem subscreveu acabou perdendo dinheiro. Exemplo recente, em 2019, ações da S Brasil, antiga STT, TET4 ou TET3, foram subscrevidas por R$ 2,05 em 2019 e na época foi considerado um deságio de 10% em relação ao preço médio nos últimos 22 pregões ocorridos naquele período. Então, para vocês terem noção, isso seria o equivalente às cotações de R$ 10,25 para cada ação ASB3, que hoje está cotada aos meados dos 14 aos 15 reais. Então, naquela época já havia um desconto interessante. Eu participei dessa subscrição, foi muito interessante, mas como a minha participação na empresa era muito pequena na época, consequentemente eu acabei subscrevendo poucas ações. Porém, você também pode vender o direito de subscrição e é indiretamente remunerado. Porém, será diluído aqui, porque haverá um número maior de ações após a emissão dessas novas ações e você permanecerá com o mesmo número de ativos. Então, em geral, é interessante participar dessas subscrições desde que seja interessante. E outra forma de remuneração acionista é a restituição de capital, um artifício também raramente utilizado, que normalmente acontece quando a empresa pretende reduzir o seu capital social e, digamos assim, isso pode acontecer quando a empresa tem muito dinheiro em caixa e não há finalidades. Um exemplo recente do que aconteceu, em 2020, a BB Seguridade fez uma restituição de capital de aproximadamente R$ 1,35 por ação. Então, a companhia fez uma redução de capital de aproximadamente 2,7 bilhões. Então, essa diminuição de capital se deu dos desinvestimentos feitos pela companhia aqui nos negócios de automóveis, riscos e resseguros. E também que eles venderam a sua participação na resseguradora IRB antes de toda essa queda. Então eu fico pensando se realmente a companhia já não estava ciente dessas fraudes nos balanços e não estavam enxergando isso. Consequentemente, acabaram vendendo no topo, fizeram um belo ganho de capital, fizeram a restituição para os acionistas, então foi um baita negócio para a BB Seguridade e para os seus acionistas. Mas um péssimo negócio para quem acabou comprando ações da IRB lá no topo. E paciência, quem acompanhava a IRB anos passados, a companhia tinha belíssimos balanços, receita crescendo, lucro crescendo, pagava dividendos, então não tínhamos como prever tanto.
Dessa forma, estamos vendo que não tem motivos para tanta histeria. Se acontecer essa possível tributação de dividendos, ok, paciência e segue o jogo. Ainda eu enxergo que as ações continuarão sendo artifício muito atrativo, principalmente para a construção patrimonial, bem como na geração de renda passiva. Note o efeito multiplicador das ações no longo prazo. As ações no curto prazo, se isso vier a acontecer, as ações no curto prazo podem sofrer um possível reajuste nas cotações, mas nada demais. Uma possível redução parcial nos dividendos, um dividend yield menor, mas também com esse possível reajuste nas cotações, pode acabar compensando e o dividend yield ficar similar com os dividendos que vivemos atualmente. Então, sigo firme comprando, acredito nas empresas para o longo prazo. Historicamente sempre se mostraram um artifício fantástico para geração de renda e construção patrimonial. Nos Estados Unidos é tributado em 30%, porém pagam menos impostos, e mesmo assim as ações lá são vencedoras, entregaram retornos excepcionais para os seus acionistas e várias delas pagam dividendos. Então sigamos firmes nos aportes em boas empresas com resultados sólidos que atuam em setores interessantes e que pagam bons dividendos para os seus acionistas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei e se inscreva aqui no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Então, até o próximo vídeo e forte abraço.